E aí, pessoal, como prometi, vou fazer uns poucos comentários sobre as possibilidades hermenêuticas, né? Tinha dado isso em aula, mas estava faltando isso, né? Havia essa promessa, então a cumpro aqui. Espero que vocês estejam fazendo boas provas e vou fazer só um complemento, sem editar, sem nada. É um complemento apenas para que a gente conseguir fechar isso bem e cumprir minha última promessa do semestre. Bom, pessoal, das técnicas hermenêuticas clássicas, nós analisamos a hermenêutica exegética, ou também chamada de hermenêutica gramatical, vou falar um pouquinho sobre ela, a hermenêutica sistemática, a hermenêutica histórica e a hermenêutica teleológica. É possível falar em hermenêutica sociológica e há outros desdobramentos, mas a gente decidiu focar apenas nessas quatro. Então, quando um intérprete da lei, seja um juiz, um advogado, um promotor, um procurador, ele ao argumentar juridicamente sobre o que deve ser extraído daquele conteúdo normativo, seja de uma norma escrita, seja de um acórdão, né? Ele vai usar de técnicas hermenêuticas, que são também técnicas de persuasão, que são também técnicas argumentativas, sem dúvida nenhuma. Porque ele sempre que faz a interpretação, ele tem uma pretensão, né? Interpretar é criar, porque para além daquilo que está se vendo, há um desejo de que se construa um contexto, se construa uma perspectiva, né, para que aquilo possa ser, então, entendido. Então, vamos começar pela hermenêutica gramatical, também chamada hermenêutica exegética. Bom, inicialmente, logo depois do Código de Napoleão, em 1804, fundou-se na Alemanha a chamada Escola de Exegese. E essa escola, sim, tinha a pretensão de que nós interpretássemos o direito conforme a intenção do legislador. Bom, essa ideia hoje ela é insustentável, né? Dizer que nós podemos, de fato, detectar qual era a intenção do legislador. Embora isso ainda exista como uma pretensão em algumas argumentações jurídicas, isso é algo, eu diria, imbecil, né? Então hoje, às vezes se usa a expressão interpretação exegética ou faça a exegese da norma jurídica quando se deseja que essa norma seja estudada, analisada gramaticalmente, né? Ou seja, observar as características sintáticas daquele texto e tentar expressar aquele texto de forma mais fiel, né, aquilo que ele manifesta. Então, interpretação do texto, retomando, acabou a bateria da máquina, então eu vou tentar retomar, emendando mais ou menos onde é que a gente estava. Então, quando nós exigimos fidelidade, né, à manifestação do texto, nós estamos trabalhando com aquilo que chamamos de hermenêutica gramatical, ou hermenêutica literal, ou também usado de forma inapropriada, mas hoje o próprio sentido da palavra exegese mudou. Nós estudamos Robert Brenner, né, e os conceitos se modificam conforme os usos que fazemos dos conceitos. Então, é possível também dizer interpretação exegética. Bom, vou retomar isso mais tarde, mas deixa eu só colocar aí todos esses aspectos hermenêuticos iniciais que eu gostaria de fazer. Bom, se fala em hermenêutica sistemática quando eu vou me valer da dimensão de complementação e de coerência de todo o ordenamento jurídico. Então, quando eu interpreto uma lei valendo-me de outras leis do mesmo ordenamento jurídico, trabalhando o escalonamento normativo, trabalhando a hierarquia normativa, trabalhando a compatibilidade necessária, que é o critério de coerência, né, do ordenamento jurídico,
eu passo então para um outro tipo de argumentação hermenêutica, que é valer-me da ideia de sistema, da ideia de coerência e da ideia de escalonamento das normas. Então, as normas pressupõem umas às outras, né? E essas normas não podem, de forma alguma, estarem ali, segundo a nossa teoria do ordenamento jurídico, de forma dispersa, assistemática. Elas estão todas correlacionadas. Então, quando eu, por exemplo, interpreto uma lei, né, que vem, por exemplo, de um código de legislação ordinária, e faço uma reflexão sobre, por exemplo, algum princípio previsto no direito constitucional, ou eu cito uma lei complementar constitucional que é hierarquicamente superior, eu começo a construir essas associações, né? Então, por exemplo, essas associações elas não estão só dentro do ordenamento jurídico, mas elas podem ter também dimensão de tratados internacionais. Porque os tratados internacionais, eles são supraconstitucionais, mas eles são sobre legais, ou seja, como é que é a expressão mesmo? Eles são infraconstitucionais e supralegais, essa é a expressão. Ou seja, a Constituição deve estar acima dos tratados internacionais, mas a nossa legislação nos tratados que somos signatários, né, estão submetidas a esses tratados internacionais. Então, esses tratados internacionais foram assimilados dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, eles são parte de toda a sistemática do ordenamento jurídico. Então, no momento em que nós construímos essas associações, alegamos essas implicações, tentando então dizer como um determinado dispositivo jurídico deve ser interpretado, eu estou dentro da hermenêutica sistemática. A hermenêutica histórica é quando eu recorro a dimensões de por que aquela lei foi construída, em decorrência de quê, em que contexto político, econômico, histórico, né? Então eu tento dimensionar aquela norma como um fenômeno histórico. Tanto para alegar que ela estaria, por exemplo, caducando, ou ela estaria caducando em parte, portanto ela deveria ser interpretada de uma forma mais atualizada, mais compatível com o momento presente, ou eu poderia dizer que ela deve ser observada nas suas características radicais, no sentido aí de radicais nos seus sentidos raiz, né? Ou seja, porque ela veio em proteção de que valor jurídico, em que contexto, né? Então, por exemplo, é muito comum quando estamos trabalhando em garantias individuais, lembrarmos, por exemplo, do contexto, né, da promulgação da Constituição como um movimento de emancipação do povo brasileiro, por cima de um momento muito nefasto, que foi a ditadura militar, de autoritarismo, de supressão de direitos. Então, eu posso arguir a importância desse momento e então eu reconstruo, né, historicamente esse contexto, ou eu pretendo argumentar favorável à Carta das Nações Unidas, então eu me remeto ao contexto de 1948, do pós-guerra, né, das experiências que o mundo teve ao experimentar tamanha brutalidade e descartabilidade da vida, né? Enfim, então quando eu uso de argumentos históricos, eu uso de um método hermenêutico, que é também um método de persuasão, um método argumentativo, para dizer que a contextualização daquela norma na história favorece a perspectiva a qual eu estou defendendo. Alguns advogados, né, como eu citei para vocês, né, o saudoso professor Paulo Neves de Carvalho, conhecia inclusive todos os debates, conhecia as atas dos debates do Poder Legislativo, então ele trabalhava sempre com aquela lei que foi então modificada em detrimento
de uma intervenção de um deputado e por quê. Então, quando a Assembleia aprovou, ela tinha ciência daquela ideia. Então, isso é usado por advogados mais sofisticados, mais eruditos, que tentam construir digamos, um fio, né, de racionalidade, valendo-se então do desenvolvimento histórico. E falamos em hermenêutica teleológica, né, quando trabalhamos o fim que aquela norma se presta. Então, do grego, né, a palavra teleos, que quer dizer fim, então teleos logos, né, ou seja, a razão que aure de uma análise sobre qual é o fim que a norma se presta, qual é o valor jurídico que está por detrás daquela norma. Por isso que eu não gosto muito de falar, por exemplo, em hermenêutica sociológica, porque a hermenêutica sociológica, eu acho que ela está abarcada pela hermenêutica teleológica, mas muitos livros trazem a ideia de uma hermenêutica teleológica. Então, nesse momento, eu caminho um pouco para o lado do realismo jurídico, vamos dizer assim. Eu caminho para uma argumentação em que eu vou tentar concatenar o que está acontecendo no cenário político, quais são as consequências práticas daquela norma, quais são os impactos no sistema carcerário, quais são os impactos na sociedade civil, para eu trabalhar como aquela norma deve ser lida, tentando então argumentar por meio do bom senso, da razoabilidade, de modo a contextualizar os efeitos de uma interpretação contrária à que eu gostaria que fosse construída, então, portanto, uma interpretação nefasta, né? Aquilo que eu pretendo arguir, né? Aquilo que eu pretendo defender. Bom, observem que as técnicas hermenêuticas elas estão quase sempre conectadas à teoria da argumentação, ou seja, a ideia de interprete essa norma dessa forma, né? Porque assim você terá como resultado da mensagem da norma aquilo que eu pretendo afirmar. A norma texto, como nós analisamos por meio do Gardner, vocês puderam acompanhar isso no meu livro, ela foi escrita pelo legislador num determinado momento e ela está ali, né, digamos assim, morta, até que o intérprete a traga à realidade. Então, o texto não está pronto com o autor, né? O texto, na verdade, ele só acontece nesse momento em que há uma fusão de horizontes entre o intérprete e o autor da norma, né? O autor do texto normativo, que também pode ser, sem dúvida nenhuma, um acordo, uma súmula, né? Ou eu posso estar me valendo de muitas decisões reiteradas de vários juízes dentro do mesmo lapso de tempo, então eu vou arguir que se trata de uma jurisprudência e tem força de lei. Então eu, como prometi para vocês, eu ia dar uma pincelada nessas questões das técnicas, né, centrais. Agora, quando um advogado, por exemplo, como vocês estão estudando, né, nas arguições, nas sustentações orais que os advogados fizeram quando do julgamento das ADCs 43, 44 e 54. Os advogados eles vão julgar de várias técnicas de persuasão ali. Eles vão acumular diferentes métodos hermenêuticos, né? E eles vão, inclusive, às vezes, por exemplo, usar de um argumento que ele é um pouco híbrido. Algumas pessoas, ao interpretar a fala daquele advogado, podem entender que ele está usando de um argumento histórico, e outros podem entender que ele está usando de um argumento teleológico. É possível que as duas ideias estejam corretas. Isso vai variar um pouco da perspectiva de quem está interpretando, né, um ato de fala. Então, aí às vezes, por exemplo, como eu pedi para vocês na prova, análise, por exemplo, da fala do Lenny Streck, há muitas outras técnicas ali, retóricas que ele está usando, tentando criar um comprometimento, né, com os ministros do STF. Nova interrupção, acabou a bateria, a segunda bateria, que só tinha um restinho, então retomo de novo.
Eu estava falando do voto da sustentação oral do Lenny Streck. Então, quando nós estudamos, né, falando mais uma vez, o Brandon trabalha aquela questão dos comprometimentos, né, dos commitments, que vão criar, na verdade, autorizações, né, vão criar os entitlements, para que aquela interpretação que ele está fazendo seja observada. Ele está querendo buscar comprometimentos dos ministros para construir, né, digamos, para amarrar os ministros na interpretação que ele quer que seja efetivada. No caso, ele está querendo a interpretação, a validação, né, do artigo do Código Penal que é pressuposto, ou seja, está no âmbito de escalonamento pelo inciso 57 do artigo 5º. Né? Então, no escalonamento normativo, o dispositivo do Código Penal, do artigo 283, está mais do que previsto, né? Ele está pré-condicionado, portanto ele estaria conectado por uma ideia de coerência. Só que ele quer falar, vocês que foram rigorosos em outros aspectos, vão ter que ser agora, porque vocês têm um dever de coerência. Então isso é uma técnica hermenêutica, uma técnica persuasiva, né, uma técnica argumentativa, que vai contribuir para que haja uma determinada interpretação. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Assim. Eu tinha a pretensão de ser bem objetivo, como eu havia prometido, seria falar um pouquinho sobre essas técnicas. E agora, né, vocês já conhecendo a segunda parte da prova, essa aulinha aqui cai como, né, como se diz, água na fervura. Cabe agora eu fazer minha despedida, né, via um vídeo, não propriamente mais durante a aula. Eu espero que vocês façam uma excelente prova, que tenham concluído muito bem todas as provas. Parabéns a todos que suportaram esse semestre, não foi nada fácil para nenhum de nós. Mas está acabando, 2020 está acabando, e o semestre que vem nós vamos nos encontrar. Eu quero muito abraçá-los quando eu puder vê-los no semestre que vem, quando as aulas efetivamente voltarem, tomara que voltem em fevereiro, mas vamos ver. Tenho expectativa que a gente demore 1 mês ou 2 ainda para poder efetivamente voltar, acho que isso vai depender da vacina, mas queria dizer muito sinceramente, obrigado, né, por terem sempre assistido a aula, com as turmas sempre cheias. Muito obrigado pela sempre muito ativa participação de vocês. Vocês ajudaram muito. Tem turmas mais silenciosas, mas eu sempre me senti muito confortado por vocês. Né? Também porque nessa turma de vocês tem muita gente que eu desenvolvi uma conexão, né, mais afetiva e gosto muito. Mas obrigado pelo semestre. Me despeço e despeço já antecipando a alegria do momento que vai ser quando nós pudermos estarmos juntos, né, fisicamente e em breve. Vamos resistir, falta pouco e vai ter valido a pena. Um abraço enorme, pessoal. Aguardo a prova, né? Quero corrigi-la no sábado de manhã. E é isso então. Um abraço para todos.